Como todo mundo já sabe, esta semana este homem que está aí no vídeo foi traído pela esposa e acabou decidindo dar um fim à vida dos dois filhos e dele mesmo, como uma espécie de punição para a esposa. E esse caso é importante que nós debatamos aqui, né, para a gente debater, porque fala muito sobre a saúde mental, emocional e psicológica dos homens, tá? Que é muito relegada, que é muito negligenciada e que precisa ser conversada urgentemente para que outras medidas desesperadas, como a que esse homem fez, não aconteçam novamente. Tá? Você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Wesley Costa e hoje nós reagiremos, debateremos e vamos conversar um pouco sobre o vídeo Traição Acaba em Tragédia, caso Itubiara, do canal Rafael Aires. Deixa o seu like aí no vídeo e vamos reagir. Meu nome é Thales Machado, sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sara, sou nascido e criado aqui em Itumbiara com muito orgulho. Aqui que eu cresci, né, que eu estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na vida. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, viu? Obrigadão. Nas redes sociais, o que se via era o retrato da família perfeita. Um pai amoroso, filhos sorridentes e uma carreira política em ascensão. Mas, na madrugada de uma quinta-feira, essa imagem se estraçalhou da forma mais brutal possível. Itumbiara, no sul de Goiás, acordou com uma notícia pesada. Parecia até mentira. Um pai de família tirou a vida de dois filhos e depois se matou. Como um homem visto como sucessor natural do prefeito e pai de uma família exemplar, cruzou a linha entre o amor e a destruição total. Hoje, vamos analisar o crime que chocou o Estado e todo o Brasil nos últimos dias. O que acontece quando um homem com carreira política, crises conjugais, fraqueza emocional e ressentimento mistura tudo isso e toma uma decisão cruel como forma de vingança. Quem era Thales Machado? Para entender melhor essa história, precisamos olhar para quem era o protagonista. Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, não era um cidadão anônimo, ele era o secretário de governo de Itumbiara e genro do então prefeito Dione Araújo. Nos bastidores do poder, Thales era o articulador, ele tinha o respeito das lideranças e transitava com facilidade na gestão municipal. Pessoal, estamos aqui hoje, entregando mais uma ponte aqui para a zona rural da nossa cidade. Essa ponte que é aqui a próxima à venda do Bom Jardim, que dá acesso à nossa pista de motocross, aos condomínios aqui do Vermelhão, né? A vida pública e privada se misturavam. Ele era casado há cerca de 15 anos com a filha do prefeito e na internet construía cuidadosamente a imagem de homem estável e dedicado aos seus dois filhos de 8 e 12 anos. Já começa errado aí, porque ele era casado com a filha do prefeito e trabalhava na prefeitura, ou seja, nepotismo aí, ó, o famoso nepotismo, tá vendo? E já estava sendo cotado para ser o próximo prefeito, ou seja, o poder sempre fica ali entre a família. Então já encontramos o primeiro erro aí, tá? Ele casado com a filha do prefeito e já estava cotado para ser o próximo prefeito enquanto trabalhava como secretário na prefeitura. Isso acontece em várias cidades pequenas do Brasil inteiro, então já começamos o erro por aí. Ninguém desconfiava que alguém que mantinha uma imagem de pai de família, um bom rapaz, cometeria um ato insano desse. Poucas horas antes da tragédia, ele postou um vídeo, uma cena comum de pai e filho, um dos meninos desenhava e o outro lutava. Lutando e um desenhando. Aí, Nelly, vai ligar. Vai, Gabriel. A legenda falava de amor e bênçãos. Ninguém, absolutamente ninguém que assiste aquilo poderia prever que aquela seria a última imagem daquelas crianças. Poderia ser até uma despedida, né? É isso que indica também o desespero desse homem, porque aparentemente nessas imagens ele estava bem tranquilo, né? Tava aí acompanhando o filho no jiu-jitsu, o outro estava aí esperando acabar o treino, então ele parecia estar tentando viver a vida dele, né? Só que aí veio esse ato desesperado, em seguida da tragédia no mesmo dia. A madrugada do crime. Mas, na madrugada daquela noite, o perfil de Thales, que antes exibia com orgulho a imagem da família, publicou uma mensagem perturbadora. O texto era uma carta de despedida, falava sobre estar no limite, sugeria o fim do casamento e relatava uma suposta traição. Mas o trecho mais alarmante era o tom de despedida. Ele chamou os filhos de anjo e pediu perdão pelo que faria a seguir. A postagem foi deletada rapidamente, mas o estrago já estava anunciado. Após lerem essa publicação, os amigos tentaram ir até a casa dele, mas aí já era tarde demais. Os vizinhos ouviram um disparo, o socorro chegou, mas encontrou um cenário de completa destruição. Thales matou os dois filhos e depois se matou. O filho mais velho faleceu no hospital. O caçula lutou pela vida, mas infelizmente também faleceu. Thales foi encontrado sem vida na sua residência e foi relatado que ele também queria colocar fogo no imóvel, porque haviam 12 galões vazios e um forte cheiro de gasolina. A polícia... Tá vendo? Ele ainda ia colocar fogo na casa. Então veja que o que nos aparenta, para quem tá vendo de fora, tá? A impressão que dá é que ele queria deixar a ex-esposa que o traiu sem nada. Sem os filhos, sem ele e sem a casa, sem o imóvel que eles construíram. Então ele ia colocar fogo em tudo, ia acabar tudo e deixar ela sem nada,
Por quê? Pelo que ela fez com ele, entendeu? Aí vem o desequilíbrio mental desse homem. O quanto ele foi, entrou em desespero, foi fraco emocionalmente, ficou sem base, né? Talvez se esse cara tivesse ido a um psicólogo, tivesse desabafado com algum amigo, tivesse buscado ajuda psicológica, talvez ele se restabeleceria e não teria nem pensado em fazer uma bobagem como essa. Você confirmou que não houve invasão, não houve terceiros na residência, ou seja, foi um duplo homicídio com um suicídio. O que motivou Thales a cometer essa tragédia? Para entender melhor o que levou esse fim tão trágico, é preciso olhar alguns pontos que aconteceram antes desse ato, enxergar todo o processo. Nada assim surge do nada. Primeiro vem a suspeita, depois a dúvida, depois a confirmação. A publicação feita por Thales nas redes sociais já mostrava um homem emocionalmente quebrado. Quando um homem começa a escrever como quem já chegou ao fim, o perigo não está chegando, ele já chegou. Exatamente, esse é o problema. O cara não aguentou a traição pública, né? Não aguentou. Ele ficou completamente sem chão, completamente sem base. O perigo não está chegando, ele já chegou. O estado psicológico das pessoas hoje está muito abalado. Então foi um choque para esse pai de família receber informação com fotos, né, de que havia a traição. Então ele se sentiu humilhado, menosprezado e isso, o cérebro dele, né, gerou esse repente, que ele fez esse ato de covardia. Exatamente, ele se sentiu humilhado, se sentiu exposto, se sentiu menosprezado, porque a esposa dele, né, que dizem o pessoal da cidade, estava separado de corpos dele, mas ainda estavam casados no papel. Então, para a sociedade, digamos assim, daquela cidade, eles estavam casados. Então, amigos dele ou pessoas que conheciam ele, ver a esposa dele com outro cara ali se beijando na pizzaria, isso é extremamente humilhante para ele. Então, ele com certeza entrou em choque e fez o que fez, né? Fez essa besteira que fez. Quis viver de dúvidas, ele quis a certeza. E, ao contratar um detetive, transformou suspeita em realidade. As imagens, os registros, a confirmação visual, tudo isso não apenas mostrou a traição, destruiu a estrutura emocional que ainda restava. Porque existe algo brutal quando a dor deixa de ser imaginada e passa a ser vista. Quando aquilo que a mente temia se torna concreto. E é aí que a pessoa perde o controle totalmente e o desespero transforma a dor em tragédia. Quando a pessoa chega nesse nível, ela não enxerga a saída, ela não enxerga um futuro e acredita que já não tem mais nada a perder. E quando alguém entra nesse estado, a mente começa a justificar o injustificável. E esse é o momento mais perigoso, quando a emoção domina a razão e a dor passa a comandar as decisões. E acabou resultando nessa crueldade. O cara ceifou a vida dos filhos, duas crianças inocentes que não tinham nada a ver com a situação. E o pior é que tem muita gente falando que ele fez certo, que ele lavou a honra. Isso é uma completa insanidade. Ele teria lavado a honra se ele tivesse terminado o relacionamento com dignidade, seguindo a sua vida e esquecido essa mulher. Exatamente, esse negócio de lavar a honra, cara, isso é a maior tolice que já criaram, inclusive na época que foi criado, muito idiotice. Lavar a honra é você seguir sua vida, erguer sua cabeça e seguir em frente, cara, porque a vida dele existia antes dessa mulher, entendeu? E continuaria existindo depois dessa mulher. O que ele fez foi a maior tolice do século e ainda levou dois inocentes, né? Levou dois inocentes com ele, por conta de um desespero, de uma... como é que eu posso dizer? Uma base estrutural emocional que ele não tinha, infelizmente. Um cara jovem, com boa aparência, com dinheiro, bons filhos, fazer tudo isso por causa de alguém que te traiu? Quando você pensa em fazer uma barbaridade dessa, ou valida esse tipo de comportamento, você acredita que a sua vida não vale nada, que a sua vida só tem valor se for ao lado de uma mulher. Se ele tivesse ouvido os conteúdos aqui do canal, saberia que o maior poder do homem na vida de uma mulher errada é o poder de ir embora. E matar os filhos, matar a mulher ou matar o amante não é poder, é fraqueza. Principalmente quando afeta pessoas que não têm nada a ver com a situação. Por mais devastador que seja o momento, é preciso encarar a traição como um evento negativo passageiro na sua vida. É claro que o cara vai sofrer, vai passar mal, vai pensar em fazer besteira, mas estragar a vida toda por causa de uma mulher que não te valorizou e te desrespeitou, isso é uma completa burrice. Ser homem é saber separar quem te feriu, quem te prejudicou e quem não tem nada a ver com seus problemas. Com certeza ele deve ter ficado muito chocado ao ver essas imagens aí da mulher dele, ex-mulher no caso, né, beijando outro cara. E aí perdeu a estrutura. Ele não era um cara estruturado, infelizmente, emocionalmente. Tá aí a importância dos homens fazerem terapia, entendeu? Buscarem externar suas dores, seus momentos de vulnerabilidade, porque quando não externa, acontecem esses atos desesperados aí que aconteceu desse senhor, que infelizmente fez essa tragédia com esses dois inocentes. Colocar crianças na linha de tiro foi uma covardia da pior espécie. Ele certamente queria que a mulher sofresse pelo resto da vida, sentisse remorso pelo que ela fez, e ele conseguiu. Mas aqueles dois meninos tinham amigos na escola, tinham sonhos e uma vida inteira pela frente que foi roubada por uma decisão impulsiva e irreversível. E é claro que a mulher também errou, mas não tem nem comparação entre um erro e um crime.
Exato, ela errou também, né? Ela não podia fazer o que ela tá fazendo aí, ó, em público, humilhando, expondo o ex-marido. Não podia fazer uma coisa dessas, né? Mas claro que esse erro dela não justifica o que o marido fez em matar 2 inocentes, né? 2 filhos dele, cara, e ainda ia colocar fogo na casa. Isso não justifica também, né? Veja que foi uma sucessão de erros inacreditável, inacreditável. É lamentável que algo assim tenha acontecido. Brutal. A gente viu aí uma enxurrada de julgamentos na internet, as pessoas que não conhecem muito bem da história, né? Essa mulher, como traz na reportagem aí, foi ofendida por... Ó, a mulher tá destruída, cara. Foi perder os 2 filhos. Não sei se ali atrás é o pai dela, do lado é a irmã, não sei. Mas a família tá destruída. Essa mulher nunca vai se recuperar, né? Teve 2 filhos, criava os 2 filhos e aconteceu uma tragédia como essa daí. Essa mulher acabou a vida dela, cara. Então as pessoas não deviam tacar pedras nela, né? Levar ela para o escrutínio público. Deveria respeitar a dor dela e a dor da família, na verdade, independente de quem errou aí. O certo é isso. Mas brasileiro é tudo canalha, cara. É tudo bicho do mato, enfim. Algumas pessoas teve que ser escoltada até o velório do filho, uma coisa, né, horrorosa. É a dor dessa família, essa família é uma família destruída por conta disso. Esse caso deixa um aviso impossível de ignorar. Cuidem da mente de vocês, tenham boas amizades. Se esse cara desabafasse com um amigo verdadeiro sobre essa situação, claramente esse amigo teria aconselhado o cara a tomar as melhores decisões possíveis. Isso. Quando o orgulho ferir... Ou não, né? Ou não. Tem amigo que fala é merda. Tem amigo que dá o pior conselho possível, né? Não, tem que matar mesmo, tem que não sei o quê. Depende do amigo, né? Mas enfim. Rejeição e dor emocional se acumulam dentro da mente de alguém que está sozinho, tudo isso se mistura e o risco de uma tragédia só cresce. Não é a dor que te destrói, é enfrentar essa dor sozinho até perder o controle. Buscar ajuda não é fraqueza. Falar, descarregar, reconhecer o próprio limite, é isso que impede que o sofrimento vire uma tragédia. O homem que pede ajuda, ele ainda está no comando. O cara que se fecha completamente sozinho, ele se perde. Que a lembrança dessas crianças permaneça como uma verdade definitiva. Nenhuma traição, nenhuma humilhação, nenhuma dor vale uma vida. A dor passa, o tempo reorganiza, a mente se reconstrói, mas decisões irreversíveis deixam marcas que nunca desaparecem. Preserve sua mente, preserve sua vida, preserve quem não tem culpa, porque quando a razão se mantém, o futuro ainda existe. Quando a razão cai, só sobra o caos e destruição. É isso. Meu nome é Thales. É isso, gente. Então tá aí, esse é um vídeo muito bem abordado e mostra a importância de um homem adulto também cuidar da sua saúde emocional, fazer terapia, buscar desabafar, para não cometer atos de desespero que terminam em tragédias como essa daí que aconteceu, tá? O que é que você achou do vídeo? Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like. E se você gostou dos comentários, tem outros 2 vídeos aqui pra gente continuar debatendo e comentando. Clica neles, depois de deixar o like. Valeu? Tamo junto!